Vamos à nossa capa. A capa está prontinha aí, ó. O governo tem medo. Olha só, um texto de Silvio Navarro. Eu gosto de aproveitar quando o Silvio não está aqui, porque quando ele faz a capa, ele acaba nunca citando que o texto é dele, tá? Mas já que ele não está aqui, eu posso elogiar. Vou elogiá-lo escondido pelas costas, aproveitando que ele não tá, não pode me impedir, né? A blindagem de Marco Edson Gonçalves Dias, ex-chefe do GSI, confirma a existência de um lado oculto dos atos de vandalismo do 8 de janeiro que o Planalto prefere esconder. Para quem não sabe, há um requerimento aqui, vou dar um spoiler também do texto do Silvio, para os nossos assinantes, né? Tem uma lista de requerimentos ali, que são requerimentos mais ou menos proibidos, tá? Requerimentos que não estão querendo colocarem em discussão, no qual você percebe que eles estão chamando um monte de pessoas para investigar, por exemplo, a viagem do Lula. O Lula fez uma viagem exatamente ali no 8 de janeiro, tá? Uma viagem meio misteriosa, vai lá para um lugar nada a ver, de repente... E foram pedir uma série de requerimentos ali, tem todos os números um por um, para você entender de fato o que aconteceu no 8 de janeiro. Eu acho que o mais importante de toda essa história é o seguinte: quando você junta tudo, se você analisa em separado, dá até uma impressão assim de falar assim, tá bom, né? O cara foi lá, foi viajar, era domingo, não sei mais o quê. Araraquara, né? Araraquara, ele vai para Araraquara. Do prefeito petista, o Edinho. E Araraquara e Lula parece ser uma coisa, eu não quero nem comentar isso, né? Mas Araraquara e Lula. Mas aí, quando você olha todas essas coisas em conjunto, que é justamente como a CPI pretende fazer, ou seja, ver o fio condutor, você vê uma coisa meio estranha e fala assim, mas peraí, parece que vocês sabiam de alguma coisa. Será? Que vocês estão, não sei, parece muito estranha. Essa capa aí não é apenas uma análise, tá, gente? Isso aí eu não vi em lugar nenhum na mídia, é uma das coisas mais quentes que eu vi recentemente. Tá? Isso é uma bomba atômica. Eu acho que quem for político aí, deputado, senador, deveria ler essa reportagem do Silvio Navarro. O que está por detrás desse sorrisinho? Exatamente. Luiz, seus comentários. Sem dúvida, né? O que a gente pode falar, né? Claro que foi como você falou, muita coincidência junto, né? No mesmo dia o Lula dá um jeito de viajar, de estar longe, de estar em Araraquara, né? O pessoal, todo mundo falando que não sabia de nada, não viu nada, não foi avisado, etc. Mas é inevitável, né? As coisas começam a aparecer, a verdade começa a aparecer. E o próprio o G. Dias, ele já se atrapalhou, né, para responder. A gente viu a própria... Quer uma água? Não, já bebi aqui. Uma água. A aguinha. Um abracinho, tapinha nas costas também. Um abracinho, tapinha. Tratados a pão de ló, né? Nós tivemos também até aquele fotógrafo da Reuters, né? O fotógrafo profissional ensaiando pose com o invasor do gabinete, né? E depois que o cara abriu a porta, invadiu. 1, 2, 3, não abriu, né? E da segunda vez deu certo. E depois ele ainda volta para checar a qualidade das fotos. Talvez ele estava até escolhendo, né? Quase como um baile de debutante, né? Eu fiquei bom nessa aqui, eu fiquei bem nessa. Por favor, usa essa aqui na Reuters. Então, aí depois a gente também descobre que esse fotógrafo, extremamente fã do Luiz Inácio, né? Ele tirou até algumas fotos bem próximas dele, bem assim, fez um ensaio com ele no dia da posse. Então, assim, as coisas começam a se encaixar quando a gente começa a enxergar, né, com um pouquinho mais do racional para frente em vez do emocional. E eles teriam muito para explicar. Só que, é claro, até o próprio fato dos governistas se esforçarem tanto, né, para proteger o G. Dias, já entrega, né? Eu acho que tem certas coisas que a gente já percebe, né? O medo está latente, está bem, né, claro. Agora, um detalhe que me surpreendeu nessa história toda foi o posicionamento do Arthur Maia. Ele me pareceu bem indignado nas últimas declarações. Ele falou que é um absurdo, né, a CPMI só chamar o pessoal de um lado, que ele acha que aí a CPMI não terá credibilidade e que ele tem o nome dele, né, nessa CPMI. O sobrenome dele. O sobrenome, é verdade. Ele está bem... Ele pareceu, pelo menos a princípio, interessado em realmente chamar também o pessoal. E tem o xará dele, né? O xará dele, o outro Arthur, deve ter cobrado. Falou, amigo, como assim? Você nem disfarçou? Dá uma votadinha ali um pouco nos requerimentos da outra parte.
Ele deve ter uma cobrança, para quem não está entendendo o que eu estou falando, ele deve ter tido uma cobrança direta do Arthur Lira, que é o chefe, né, da casa, e com certeza isso repercutiu. Eu tenho esperanças nessa CPI, sabe por quê? CPMI, porque a gente já está com essas notícias que só a grande imprensa dá, né, dos golpistas, mas, por exemplo, eu até brinquei com o Luiz, esperando que a câmera não pegou, né, falando uma água aí, né, uma aguinha, porque é isso, a gente está nessa situação de muitas coisas já foram expostas e ninguém fala, porque a grande mídia não repercute, mas a notícia boa é que a gente chegou a 5 mil, gente! Chegamos a 5 mil! Só falta 1.000 para superarmos a live do presidente da República, que teve 60 milhões de votos, mas não consegue mesmo interação com os eleitores dele online. Eu queria aproveitar que vocês falaram aí da blindagem, né? Não querem chamar um, não querem chamar outro, não querem explicar por que o presidente Lula por que ele foi, por que ele voou para Araraquara enquanto Brasília estava sendo destruída na visão, né, da extrema esquerda. A Sandra Junqueira contribui aqui com uma opinião no chat que eu acho bem pertinente. Fica a dica para o Arthur Maia e para os demais integrantes da CPMI que verdadeiramente querem saber a verdade. Olha o que ela escreve. Chamem o Edinho Silva, prefeito de Araraquara. Já que o Lula se escondeu lá, aí aproveita e pergunta como uma cidade do interior de São Paulo estava no consórcio Nordeste. Boa pergunta, né? Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvia, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E de fato não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então se você sente dor é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronobis, que é um super alimento, porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.